Olá, aqui professor Gilson Mendonça. Vamos tratar nessa videoaula de alguns aspectos que envolvem a fisiologia do estresse, as bases fisiológicas para entendermos essa resposta orgânica e as relações disso com a produção animal. O estresse é um fator que vai existir normalmente acompanhando todo e qualquer manejo, todo e qualquer procedimento que se vá fazer envolvendo animais e seres humanos. O estresse faz parte do dia a dia, faz parte da relação homem-animal. E o estresse é um evento que poderá, dependendo das circunstâncias, afetar a saúde do animal, afetar seu desempenho, seja produtivo, reprodutivo, o que for, assim como em situações mais adversas pode inclusive ser um fator predisponente ao surgimento de determinadas patologias, determinadas doenças. Mas o que significa estresse? O que nós podemos entender como conceito de estresse? Estresse basicamente é a falta de bem-estar ou a ausência de bem-estar com alterações de homeostasia. Aquelas situações em que o indivíduo, o animal, se encontra numa circunstância adversa, onde o seu bem-estar é, de certa forma, comprometido, e isso conduz esse organismo, desse animal, a alterações de equilíbrio, de homeostasia. Basicamente, isso é o estresse. Isso é um conceito de estresse. Os animais podem passar por fenômenos adaptativos, né? Adaptações. E a adaptação é uma resposta esperada ao estresse. O organismo, na verdade, deve buscar adaptação. Adaptação nada mais é do que o conjunto de mudanças, de alterações fisiológicas, neuroendócrinas e comportamentais que poderão acontecer no organismo dos animais, dos indivíduos, e que vão permitir a esse organismo sobreviver numa condição que talvez não seja mais propícia, mais adequada. Então, essas mudanças, essas alterações todas são respostas ao estresse. A adaptação surge como uma resposta ao estresse. Na verdade, o grande fator selecionador é o estresse. Os indivíduos que se adaptam ao estresse são aqueles que sobrevivem, os que se adaptam às dificuldades, às situações adversas, são aqueles que se reproduzem e que perpetuam as espécies. Então, a adaptação é uma condição necessária para que a vida e a perpetuação da espécie possa acontecer. Normalmente, aqueles organismos que sofrem a incidência, a influência de um fator estressante e que não conseguem se adaptar, invariavelmente são organismos fadados ao desaparecimento. Então, a adaptação é o objetivo que o corpo, que o organismo vai buscar frente aos fatores estressantes. Lembrando que fator estressante é todo e qualquer evento, todo e qualquer fator que quebra a homeostasia. Então, muitas vezes se associa o estresse a fatores de ordem de manejo, de trato, né? Mas não é só isso. Por exemplo, fatores como a fome, a sede, o frio em excesso, o calor em excesso, tudo isso são fatores de estresse que diariamente, de uma forma ou de outra, mais intensamente ou menos intensamente, afetam os organismos e atingem os animais com os quais trabalhamos. O medo
muitas vezes se faz uma analogia, se faz uma correlação entre estresse e medo. Na verdade, o medo é uma resposta emocional do indivíduo associada a mudanças comportamentais. O indivíduo muitas vezes muda o comportamento basicamente porque ele tem medo daquilo que lhe é novo, que lhe é desconhecido. E isso acontece muito com os animais. Muitas vezes os animais, os comportamentos animais são erroneamente interpretados como agressivos, como aversivos, como violentos, mas nada mais são do que respostas em função do medo que aquele animal sente ou percebe diante de uma situação estressante. Então, o medo faz parte, está associado, obviamente, aos eventos de estresse, mas é uma resposta do organismo. Também se pode conceituar o estresse, isso é um conceito da década de 80, um pesquisador chamado Brum, mas que né, até hoje é interessante, que diz que o estresse é um processo pelo qual os fatores ambientais sobrecarregam os sistemas de regulação do indivíduo, perturbando seu estado de adaptação. E na verdade, é exatamente isso que acontece. O estresse é um processo no qual o ambiente em que o indivíduo está se torna, de certa forma, aversivo. E os sistemas de regulação, fisiologicamente, sabemos que todo organismo, todos os sistemas possuem mecanismos de regulação, os sistemas de regulação ficam sobrecarregados. E aí aquele processo todo de adaptação né, ao ambiente, a situação acaba sendo alterado. Então isso é um conceito também interessante que nos faz entender um pouquinho melhor o que significa estresse. O estresse é um termo que designa tanto o estímulo como a resposta de adaptação do indivíduo, ou até mesmo os efeitos prejudiciais desse estímulo, dessa estimulação à saúde do indivíduo. Então, o estresse é um fenômeno, é um evento complexo, é um evento que normalmente não é de curta duração. O fator estressante atinge o organismo e às vezes demora um certo tempo, às vezes muito tempo, para que o animal responda a esse estímulo. E durante esse tempo podem acontecer eventos ou efeitos prejudiciais à saúde daquele indivíduo. Então, o estresse significa todo esse conjunto de eventos, né? Tanto desde a parte de estímulo, desde o próprio fator estressante, até as respostas fisiológicas que o organismo vai dar a esse estímulo. Como respostas ou vias que o organismo utiliza para responder ao estímulo estressor estão a ativação do sistema simpático adrenal, que é uma resposta rápida, resposta imediata, que é mediada por catecolaminas, as famosas epinefrina e norepinefrina. É uma resposta que leva segundos, minutos para acontecer. Ela é imediata, é a chamada reação de luta ou fuga, né? E envolve, então, a ativação, o envolvimento do sistema nervoso e do sistema endócrino, interligados através do eixo simpático adrenal. Também, no segundo momento, nós temos a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, ou hipotálamo hipofisiário adrenal, onde há um aumento, uma exacerbação das vias de regulação que estão envolvidas com o hipotálamo, com a glândula hipófise e com as glândulas suprarrenais ou adrenais. O que se percebe nesse segundo momento é um aumento da atividade hipofisiária adrenal. Ou seja, a glândula hipófise intensifica a liberação de determinados mediadores químicos, determinados hormônios, e associado também a aumento da atividade da glândula adrenal ou suprarrenal. Essas são as vias fisiológicas envolvidas e ativadas quando, né, por ocasião de uma situação de resposta a um estímulo estressor. A resposta ao estresse, ela é invariavelmente catabólica.
Não se pode esperar que uma resposta ao estresse produza um evento anabólico. Não, é exatamente o contrário. O que é induzido no organismo é o catabolismo, ou seja, mobilização de reservas, especialmente reservas energéticas, presentes no corpo, nas diferentes locais do corpo, e a disponibilização dessas reservas energéticas, principalmente ao sistema nervoso central, cérebro, e à musculatura, em especial a musculatura estriada esquelética. Porque são esses dois sítios, são esses dois sistemas que vão ser responsáveis pelas respostas, especialmente a resposta imediata ao estresse. Então, há uma mobilização de reservas energéticas para que o funcionamento desses sistemas possa acontecer de maneira adequada. Nesse sentido, então, o estresse induz consumo de energia, o estresse induz mobilização de reservas, e isso é catabolismo. O resultado da resposta do organismo ao estresse é um evento catabólico. Sempre será. Como consequências da situação de estresse, se percebe muitas mudanças nas constantes fisiológicas, nos parâmetros fisiológicos daquele organismo. Em diversos parâmetros, em diversos sistemas, se pode perceber mudanças nesses parâmetros. Inclusive, essas mudanças nos parâmetros fisiológicos podem ser utilizados como parâmetros de diagnóstico em animais estressados. Pode ser uma forma de se identificar o nível de estresse, a presença e o nível de estresse em determinada espécie animal, dependendo, obviamente, da espécie animal que estivermos falando, do evento estressante que esse indivíduo está passando, do nível de adaptação que esse organismo tem ou deixa de ter. Tudo isso vai influenciar, obviamente, a utilização desses parâmetros, mas podem sim e são parâmetros muito utilizados. Por exemplo, o manejo, quando se fala em animais de produção especialmente, o manejo pode alterar níveis de determinados hormônios no organismo, principalmente um hormônio adenohipofisiário, da hipófise anterior, chamado ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, e um hormônio adrenal, da córtex adrenal, um corticosteroide chamado cortisol. Esses dois hormônios, né, são grandes mediadores da resposta ao estresse, e o manejo, simples manejo, pode alterar os níveis desses hormônios. Como eu falei antes, dependendo da adaptação que os animais têm né, ao manejo e da experiência, de ter uma experiência prévia ou não. Porque quando o manejo que é imposto a determinada espécie animal é um manejo que aquele animal já conhece, já teve uma experiência anterior, isso é uma situação. Agora, uma outra situação completamente diferente é um manejo que ele nunca viu. São coisas completamente distintas. E os níveis desses hormônios podem sofrer alterações significativas. Por exemplo, em suínos, o simples manejo pré-abate, quando os animais são levados numa planta frigorífica para serem abatidos, para obter os produtos de origem animal, o próprio manejo pré-abate já é um fator estressante importantíssimo nessa espécie e que gera uma resposta de estresse bastante exacerbada e muito intensa, que inclusive, até por isso, a espécie suína é uma espécie que é muito utilizada em trabalhos de pesquisa quando se pretende identificar parâmetros de estresse em animais. Por que o manejo pré-abate? Porque a situação pré-abate é completamente nova, distinta e desconhecida para esses animais. Esses animais nunca estiveram numa planta frigorífica, e então tudo é novo para eles ali. Desde a parte do transporte até a chegada na planta, o cheiro da planta frigorífica é diferente do cheiro do criatório, os sons são diferentes, o que eles enxergam é diferente, enfim,
temperatura é diferente, tudo é diferente para eles ali. Então, isso gera uma resposta de estresse muito intensa nesses animais. Apenas como um exemplo, né? E estamos falando aqui em animais de produção, suínos, enfim. Mas isso também se aplica a animais de companhia, né? Quando, por exemplo, se leva um animal para uma consulta médica veterinária, um cão, por exemplo, né? Temos o nosso cão, cachorrinho de estimação lá, vamos levar para uma consulta veterinária. Para ele, aquilo ali é uma situação altamente estressante. Primeiro, porque ele nunca viu o veterinário na frente. Segundo, porque o ambiente do consultório veterinário é completamente diferente do ambiente da casa onde ele vive. A manipulação que vai se fazer, os exames clínicos que ele vai, aos quais ele vai ser submetido, são completamente diferentes daquilo que ele está acostumado. Então, também é uma situação altamente estressante. Essas alterações muitas vezes são acompanhadas de indicadores comportamentais, normalmente de agitação, né? Por exemplo, em suínos é comum esse tipo de comportamento onde os animais mantêm as orelhas em pé, os animais emitem sons mais intensos e procuram se agrupar, né? Na esperança de que o grupo seja mais forte que o indivíduo sozinho, né? E possam então superar esse fator estressante, que basicamente para eles vai ser diferente, vai ser desconhecido. Então, muitas vezes, além das mudanças nos parâmetros fisiológicos que se podem medir, também pode-se medir, pode-se perceber e avaliar alterações comportamentais em função do evento estressor. Essa ausência de bem-estar, que conduz então ao evento do estresse, né, ao episódio de estresse, pode levar inclusive a uma alteração na qualidade dos produtos finais. Quando se fala em animais de produção, né, pode haver alteração da qualidade do produto final obtido em função do estresse ao qual esse animal foi submetido, principalmente no pré-abate. No caso da produção de carne, por exemplo, o estresse pré-abate que os animais sofrem, e é normal que sofram um determinado grau de estresse, o problema é que às vezes os manejos pré-abates são muito aversivos, quer seja por condições da própria planta frigorífica, onde estão abatendo os animais, quer seja pelo despreparo, pela, né, falta de treinamento, de orientação dos funcionários, enfim, por vários fatores. Às vezes esse manejo ele é extremamente aversivo, mais do que deveria ser, mais do que deveria ser. E isso pode causar alteração na própria qualidade da carne obtida, ou seja, do produto final. E o detalhe é que esse estresse, obviamente, só vai trazer consequências negativas na qualidade da carne. Existem duas alterações, apenas a título de exemplo, que podem acontecer no produto final carne, que são diretamente ligadas ao estresse, que é a PSE e o DFD. PSE quer dizer carne pálida, mole e exudativa. E DFD quer dizer carne escura, dura e seca. Essas imagens são cortes transversais do músculo longíssimos dorsi. As imagens da esquerda são músculos normais, né? Após o abate, o aspecto normal, e as imagens da direita de músculos que sofreram alteração. O primeiro aqui em cima é PSE, carne pálida, mole ou flácida, né? E exudativa. E a de baixo é DFD, carne escura, dura e seca. Obviamente que esse produto, né, além de ter as suas características físicas e químicas alteradas, também terá suas características organolépticas alteradas e também será um produto que dificilmente vai ter alguma aceitação pelo mercado consumidor. O consumidor que vai adquirir a carne né, é apresentado a ele uma carne com esse aspecto, ele, por menos que ele conheça, né, por menos informação que esse consumidor tenha, imediatamente ele vai pensar, alguma coisa aqui não está bem.
Aconteceu alguma, essa carne não está legal, e não vai comprar, certamente vai escolher uma outra. Então são alterações que podem acontecer no produto final carne, prejudicando a qualidade, prejudicando economicamente, né, o mercado, em função de alterações pré-abate, de manejo pré-abate aversivo. PSE é muito comum de acontecer, mais comum de acontecer em suínos, e o DFD em ruminantes, especialmente em bovinos. Mas não são exclusividades, né? Pode acontecer em qualquer espécie. O PSE, inclusive, tem uma relação genética. Existem linhagens de suínos que apresentam um gene chamado gene alotano, que predispõe ao PSE, predispõe ao estresse e ao PSE. Então, enfim, né, tem vários fatores que influenciam nisso aí. O estresse, então, é uma reação do organismo a uma reação do ambiente, né? Na verdade, o que acontece é que o organismo, ele, após sofrer o impacto de uma alteração ambiental, esse organismo busca se adaptar, busca reagir a essa mudança, né? Busca reagir, busca se adaptar para poder sobreviver diante daquela condição. Nesse sentido, né, no sentido de que o organismo vai reagir a uma mudança no ambiente, nesse sentido o estresse é bom, entre aspas, bom, e tem valor adaptativo, porque somente através do estresse é que os organismos podem se, entre aspas, fortalecer para sobreviver em determinados ambientes, né? Se o ambiente, por exemplo, é muito frio, tem uma época muito fria, um ambiente, né, de baixas temperaturas, se aquele animal que nasceu ali, que vai sobreviver ali, não conseguir se adaptar a essa condição de frio extremo, ele vai morrer. E, né, esse estresse vai vencer, esse fator estressante vai vencer esse organismo não vai se adaptar, não vai conseguir reagir o suficiente e esse animal vai perecer. Então, nesse caso, né? Agora, se o animal consegue se adaptar, desenvolve mecanismos comportamentais, fisiológicos, né? Para reagir e se adaptar a essa temperatura muito baixa, ele sobrevive, ele se adapta a essa condição e ele vai perpetuar a sua espécie. Então, nesse sentido, o estresse é bom, né? O problema com relação ao estresse é quando o fator estressante é crônico, quando o indivíduo desenvolve um evento de estresse crônico, em que não desaparece o fator estressante e esse organismo também não consegue se adaptar. Nessa circunstância de estresse crônico e em que a reação do organismo não resulta em adaptação, né? Por mais que esse organismo tente se adaptar, não consegue, isso gera um quadro chamado desistência aprendida. Chega um ponto em que o organismo não reage mais, não tem mais condições nem energéticas, nem, né, de conseguir, de tentar se adaptar a esse evento estressante. As principais consequências desses eventos estressores crônicos: maior fragilidade do sistema imune, sistema imunológico, né? O organismo fica mais suscetível a doenças, a patologias, né? Redução de produtividade, obviamente, por ser o estresse uma reação catabólica, né? Um evento catabólico, induzir catabolismo. Quando se fala de animais de produção, é óbvio que vai acontecer redução de produtividade, e podem acontecer o que se chama de comportamentos anômalos, ou seja, o animal, o indivíduo, passa a desenvolver comportamentos completamente fora do padrão normal e muitas vezes, inclusive, inesperados e sem qualquer explicação. São chamados comportamentos anômalos. Esse comportamento anômalo, na verdade, é o redirecionamento de um comportamento que o animal tem motivação para executá-lo,
para realizar, mas cujo desencadeamento está impedido pelo ambiente. Então, o animal, ele naturalmente teria, né, esse comportamento, porém, como o ambiente limita a sua realização, ele acaba desencadeando, redirecionando esse comportamento. Por exemplo, nessa imagem que tem um suíno mordendo uma grade de ferro da gaiola onde está, ou da pocilga onde ele está confinado, isso é um sinal inequívoco de comportamento anômalo, né? Normalmente esse animal iria morder, iria tentar mastigar alimentos encontrados, ou enfim. Agora, né, mastigar, só que aqui ele está impedido de fazer isso, então ele vai mastigar a própria barra de ferro da grade, da gaiola que ele está. Isso é um comportamento anômalo. Existem vários outros tipos de comportamentos anômalos, vários outros tipos, né? Cavalos que roem porta de cocheira, aves que se arrancam as penas, né? Automutilações e por aí vai. Isso tudo são comportamentos anômalos. Quando o animal, então, tem uma motivação para fazer determinado, né, para tomar uma determinada atitude, executar uma determinada ação, né, mas o estímulo não está presente, pode acontecer o que se chama atividade de vácuo. Ou seja, o comportamento é realizado mesmo na ausência do estímulo. Por exemplo, os suínos, eles têm um hábito normal, né, fisiológico, comportamento fisiológico da espécie, de fuçar, ou seja, revolver o solo com o focinho, com o nariz. Por que eles fazem isso naturalmente? Porque isso está arraigado, né, na espécie, vem da evolução da espécie. Os suínos na natureza, especialmente os suínos silvestres, uma das fontes de alimentação deles são raízes e tubérculos que eles encontram sob o solo, ou larvas. Então, os animais fuçam, né, o solo com o focinho para buscar esse tipo de alimento. Isso é normal, é um comportamento normal. Só que quando se coloca esses animais, por exemplo, numa pocilga, né, num curral, né, onde o piso é de concreto, obviamente que o animal, né, ele vai tentar fuçar, vai tentar, né, às vezes pode até causar traumatismo no focinho, mas ele não tem, obviamente que ele não vai achar, né, isso é atividade de vácuo, ele está fazendo alguma coisa, está desempenhando um comportamento, uma atitude normal da espécie, porém não vai resultar em produtividade nenhuma, ele não vai achar nada, ele nem vai conseguir abrir o solo, né, o piso. Outra situação que às vezes os suínos manifestam, as fêmeas, as porcas fazem ninho sem palha. Na natureza, em animais criados em regimes mais extensivos, quando a fêmea está no final da gestação, ela começa a fazer o que se chama de ninho para parir, né? Para dar lugar ao parto. Então, o que é o ninho? Ela começa a encontrar materiais no ambiente, especialmente palhas, e aí começa a amontoar aquilo num lugar, num canto, para deitar ali em cima e poder dar luz sobre essa cama, digamos, esse ninho, né? Em animais confinados, pode acontecer delas tentarem fazer isso mesmo sem a presença da palha, ou a presença de outro material que possa ser utilizado para tal. Então, isso tudo são atividades de vácuo, né, que podem acontecer, acontece, né, muito seguidamente às vezes, e que estão associados aí ao nível de estresse que o animal está sofrendo e à incapacidade desse animal de se adaptar naquele momento àquele estresse. O estresse tem sido o principal mecanismo de medida ou de avaliação do bem-estar animal. Muito se fala hoje em bem-estar animal e o estresse é um dos mecanismos de medir esse bem-estar. E a resposta de estresse tem dois componentes principais. A resposta de alarme e o segundo componente, a fase de adaptação ou resistência. Por exemplo, a resposta de alarme
é uma resposta do organismo imediata que prepara o organismo para o que se chama luta ou fuga. Esse processo ele envolve a exacerbação da atividade simpático-adrenal, envolve, né, a intensificação da via endócrina envolvendo o eixo simpático-adrenal e a secreção das catecolaminas, né? E as principais epinefrina e norepinefrina ou adrenalina e noradrenalina. Isso acontece em uma fração de segundos, a resposta de alarme é aquela imediata logo após o animal, o organismo do animal, reconhecer o fator estressante. Essas catecolaminas, elas têm várias funções no organismo e que colocam todo o organismo em prontidão. As catecolaminas no sistema cardiovascular aumentam a função cardiovascular em ação conjunta com os glicocorticoides, onde o cortisol é o principal. As catecolaminas intensificam as vias de gliconeogênese nas células, então as células passam a sintetizar mais glicose a partir de compostos não glicídicos. As catecolaminas estão envolvidas com degradação proteica muscular, justamente para utilizar esses aminoácidos, proteínas, na via da gliconeogênese. Catecolaminas também aumentam a degradação dos lipídios, né, a via da lipólise, e a liberação e concentração de ácidos graxos no sangue, então aumenta a circulação de ácidos graxos no sangue. E esses ácidos graxos são utilizados para gerar energia. As catecolaminas induzem uma ação anti-inflamatória e têm efeito sobre o sistema imune. E também as catecolaminas inibem a absorção e a oxidação da glicose. Então, a glicose deixa de ser o substrato energético principal a ser utilizado para gerar energia nas células. Nesses casos, em função da inibição da absorção e oxidação da glicose pelas células, aumento da gliconeogênese, isso faz com que aumente a glicemia. E essa glicose fica circulante e o organismo passa a utilizar proporcionalmente mais lipídios, ácidos graxos, para gerar energia, promovendo aí uma certa poupança dessa glicose. O segundo componente, depois da reação de alarme, é a fase de adaptação ou resistência. Ocorre depois do alarme, né, em resposta ao estresse, e durante um período mais longo. A fase de adaptação ela é bem mais longa do que a fase de alarme. A fase de alarme é imediata, rápida e dura pouco. A fase de adaptação não, ela é mais longa. Objetivo dessa fase, permitir que o animal se recomponha, em primeiro lugar, se recomponha da situação de alarme, né, se refaça daquele impacto que houve no organismo durante a reação de alarme, né, que se recompõe das próprias efeitos, né, das ações das catecolaminas, e se adapte à nova situação. Esse componente, a fase de adaptação ou resistência do organismo, a resposta do organismo ao estresse, envolve principalmente o eixo hipófise adrenal. Aí não é mais simpático adrenal, é o eixo hipófise adrenal. Na década de 50, um pesquisador chamado Selle chamou esse conjunto de eventos que acontecem durante o fenômeno de estresse de síndrome geral de adaptação. E ele subdividiu o estresse em 3 fases. As 2 primeiras, as mesmas já citadas anteriormente. A primeira, a reação de alarme, né, imediata. Depois, a fase de adaptação ou resistência, que é a segunda fase um pouco mais longa. Isso ele inclui uma terceira fase, que é a fase de exaustão. A fase de exaustão ela pode ou não acontecer. As 2 primeiras vão acontecer sempre durante o estresse. A reação de alarme e a fase de adaptação ou resistência vão acontecer sempre a qualquer reação que o organismo possa fazer, a qualquer fator estressante. Agora, a fase de exaustão pode ou não acontecer. A fase de exaustão, ela normalmente acontece naquelas situações mais graves, normalmente persistente, então os eventos estressores crônicos persistentes, e nas quais o animal não consegue se adaptar. Aí esse organismo pode entrar
na fase chamada fase de exaustão. Durante a reação de alarme, as respostas corporais, todo o organismo entra no estado de prontidão geral. Existe uma mobilização de todos os sistemas, sem envolvimento específico de algum órgão em particular. E a via de comando, a via que predomina no comando autônomo das funções vitais é o simpático. Então, há uma exacerbação das vias de comando simpático em detrimento do parasimpático, no que diz respeito ao comando autônomo das funções vitais, dos diferentes órgãos e sistemas. É um estado, na verdade, a reação de alarme é um estado de alerta geral, tal como se fosse um susto. O indivíduo tem aquele impacto, aquele choque, como normalmente é inesperado, então isso gera uma reação muito exacerbada, repentina desse organismo. E como é inesperado, é desconhecido também, não sabe o que é isso. Ele não sabe o que apareceu aqui. Depois esse menino vai ter, vai saber, durante a fase agora, está na fase de alarme, luta ou fuga. Agora, daqui a pouco ele vai se dar conta, não, para aí, mas isso aqui é um cavalo, um asno, não sei o que é, só um pouquinho, esse bicho não vai me engolir. E aí, as coisas vai entrar na segunda fase, que é a fase de adaptação. O coração, se não saiu pela boca, vai voltar, a frequência cardíaca normal, as catecolaminas vão ser metabolizadas, enfim. Mas a reação de alarme é isso, é esse choque, esse impacto, esse susto que o indivíduo leva ao se deparar com o fator estressante. As alterações fisiológicas da reação de alarme são muito exuberantes, ou seja, são muito intensas. O conjunto participa ativamente dessas reações, dessas alterações fisiológicas do sistema nervoso autônomo, como já citado, especialmente através da via simpática, e pode ocorrer tanto a ativação quanto a inibição em vários sistemas, várias vísceras, vários órgãos e várias glândulas. Então, dependendo do sistema, enfim, que estiver falando, nós podemos ter ativação, exacerbação da atividade ou ao contrário, inibição. Num primeiro momento, há o envolvimento do hipotálamo. O hipotálamo é a região do sistema nervoso central onde há o reconhecimento do fator estressante. É o centro de interpretação do organismo, é o hipotálamo. Então, a partir do momento que o fator é identificado, o hipotálamo que é o responsável por essa identificação. Depois, há uma ativação, o hipotálamo, então, coordena a resposta, Há uma ativação do sistema nervoso autônomo, via simpático, como já citado anteriormente, e as respostas todas que o simpático vai induzir nesse organismo, respostas tanto físicas quanto mentais e psicológicas do indivíduo a esse fator de estresse. Isso é reação de alarme. Também, concomitantemente a isso tudo, o hipotálamo, via sistema nervoso autônomo, ativa então as glândulas suprarrenais, especialmente medula suprarrenal, ativação simpática na medula suprarrenal, e induz a liberação das catecolaminas, epinefrina e norepinefrina. E a partir daí, epinefrina, especialmente distribuída por todo o organismo, através da corrente circulatória, teremos várias respostas em vários sistemas a esse mediador químico, a essas catecolaminas. O hipotálamo também libera um fator chamado CRF. O fator CRF é o fator estimulador da liberação de corticotrofinas. Esse fator liberador age na hipófise anterior, e estimula essa parte da glândula a liberar o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH via corrente circulatória chega até as glândulas suprarrenais, só que agora não é mais, ele não vai agir, o ACTH não age na medula suprarrenal, o ACTH age na córtex suprarrenal, na região mais externa dessas glândulas, porque na medula quem age é o sistema nervoso simpático, diretamente via nervosa, via liberação do neurotransmissor.
O ACTH não, o ACTH é um hormônio que precisa de receptores e esses receptores existirão na córtex suprarrenal. Uma vez estimulado pela ACTH, a região cortical das glândulas suprarrenais começa, né, a liberar os chamados corticosteroides, ou também conhecidos pelo nome de corticoides, cujo principal representante nesse momento são os glicocorticoides, mais precisamente o cortisol. Aí já é uma resposta, isso vai acontecer simultaneamente, né, ou imediatamente após a reação de alarme. Isso aí já é a sequência de eventos que vai induzir o organismo para a segunda fase, vai conduzir, melhor dizendo, o organismo para a segunda fase, que é a fase de adaptação ou resistência. Então, como já dito anteriormente, o hipotálamo é considerado o principal sítio do cerebral, né, do sistema nervoso central, responsável pelas respostas orgânicas ao estresse. A hipófise tem como principal ação estimular as glândulas suprarrenais, então ativa o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. E o hipotálamo também pode secretar, além da ativação desse eixo, o próprio hipotálamo pode secretar mediadores químicos chamados peptídeos cerebrais, que é, por exemplo, como é o caso, por exemplo, das endorfinas. As endorfinas são peptídeos cerebrais que modificam o limiar para a dor. Então, eles aumentam o limiar da dor do indivíduo. O indivíduo, né, estímulos que poderiam provocar uma condição normal, poderiam provocar dor nesse indivíduo, ele passa a não sentir mais essa dor, por causa da liberação dos peptídeos, das endorfinas. Então, isso também pode se verificar, pode ser uma resposta do hipotálamo na mediação aí das respostas orgânicas ao estresse. A hipófise também vai fazer a sua parte, obviamente, aumentando a secreção dos hormônios adeno e neurohipofisiários, como é o caso da vasopressina ou ADH, hormônio antidiurético, a prolactina, o hormônio do crescimento, né, o hormônio somatotrófico, o TSH, o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotropinas. Com relação ao GNRH, dependendo da circunstância, é interessante, pode haver duas respostas diferentes. Pode haver inibição da secreção de GNRH e pode haver aumento descontrolado da liberação desse hormônio. Então, veja que não, né, fisiologia não é uma ciência exata mesmo. O estresse, na verdade, acaba por envolver todo o organismo do animal no esforço de adaptação, né, buscando se adaptar a essa situação nova e desafiadora. O aumento na produção das catecolaminas é o principal indicador biológico das respostas ao estresse. Inclusive, somente a título de curiosidade, já que estamos na academia, tem trabalhos que confirmam o aumento da secreção das catecolaminas durante o estresse, já, né, comprovado cientificamente através da presença de metabólitos dessas substâncias na urina dos alunos, dos estudantes das universidades, no período de exames. Então, né, chegou a época das provas, o exame final e tal, aumenta o estresse e é possível identificar metabólitos de catecolaminas na urina dos indivíduos. Claro, quanto mais nota precisar na prova, no exame, maior talvez deverá ser a presença desses metabólitos. As alterações objetivos da reação de alarme. Por que dessas alterações? Ou para que essas alterações? Primeiro, aumenta a frequência cardíaca e da pressão arterial. Isso é uma alteração que objetiva aumentar a atividade muscular esquelética cerebral pelo aumento do aporte de sangue. Contração do baço. O baço é considerado, né, um órgão que é um reservatório de hemácias. Isso, quando o baço se contrai durante essa reação de alarme, libera um número maior de células vermelhas no sangue, o que facilita a oxigenação, transporte de oxigênio do organismo e transporte de oxigênio para algumas áreas estratégicas. O fígado libera mais glicose, né, através da degradação do glicogênio hepático, isso é um substrato energético importante. Há uma redistribuição do fluxo sanguíneo, né, onde diminui o aporte de sangue para a periferia do corpo, especialmente para a pele e para as vísceras periféricas, e aumenta para tecido muscular e nervoso central, cérebro. Aumenta a frequência respiratória e dilatação bronquial.
isso para facilitar, né, a ventilação pulmonar e aumentar o aporte de oxigênio. Dilatação das pupilas, né, para aumentar a eficiência visual. Aumento do número de células brancas e linfócitos na corrente sanguínea, né, na tentativa de prevenir ou combater possíveis danos aí por agentes externos agressores. Essas todas são alterações, né, que podem ser verificadas durante a resposta ao estresse. As glândulas suprarrenais, como já dito anteriormente, além das catecolaminas secretadas pela medula suprarrenal, também secretam o cortisol, que é um hormônio corticosteroide. Então, essas glândulas, aliás, o evento estresse tem uma influência bastante importante sobre esse perfil hormonal do animal, e o cortisol tem uma influência significativa sobre o sistema imunológico. O cortisol diminui a resposta inflamatória, o cortisol é um anti-inflamatório, né, o que pode ser até mesmo benéfico temporariamente, né, embora a longo prazo isso não vai se concretizar, porque a inibição do sistema imune pode ser prejudicial no longo prazo. Quando desaparecem os agentes estressores, as alterações todas tendem a diminuir, regredir, se interromper. Tá? A reação de alarme, então, é um mecanismo complexo, né, totalmente fisiológico, que o organismo lança a mão para se adaptar a uma situação nova que requer, então, essa adaptação. Isso é a reação de alarme, imediata. Caso o estímulo estressante não desapareça, aí entra então a segunda fase, que é a fase de adaptação ou resistência, como já citado. Essa fase é uma tentativa do organismo se equilibrar dentro do próprio estresse, ou seja, dentro da própria situação estressante. E normalmente há um acúmulo de tensão durante essa fase de adaptação ou resistência. A adaptação do organismo no sentido de suportar o estresse. O estresse é um evento, o fator estressante ele nunca deverá ser superado. Na verdade, o que o organismo deve buscar é adaptar-se ao estresse e não superar. Muitas vezes, esse acúmulo de tensão pode ser canalizado para determinado sistema, como o sistema cardiocirculatório, a pele, etc. Né? Pode acontecer em seres humanos, até a gente tem exemplos, né? Está muito estressado, começa a aparecer alterações dérmicas, né? Começa a aparecer alergias, começam a aparecer, né, descamações, enfim. Às vezes o sistema cardiocirculatório responde, né, com alteração de pressão arterial e por aí vai. Então, na verdade, são válvulas de escape, entre aspas, dessa tensão que está se acumulando, que se acumulou no organismo, em função do estresse, né, na tentativa que esse organismo está fazendo para se adaptar ao estresse. A importância, né, fisiologicamente falando, né, disso é que os estressores crônicos mobilizam energia constantemente, porque uma coisa é o indivíduo sofrer um evento, né, sofrer um fator estressante, num momento, num, né, determinado período, aí depois desaparece. Isso é uma situação. Agora, outra situação é que quando esses agentes estressores são crônicos e essa mobilização de energia é constante, o que desvia essa energia da produção. Para animais de produção, isso é péssimo. Então, animais que são, por exemplo, confinados, animais que são submetidos a situações ambientais muito diversas, animais que passam fome, né, por períodos prolongados de tempo, isso gera estresse nesse organismo, a energia é mobilizada para tentar se adaptar nessa situação, e aí, nesse caso, o animal deixa de produzir. Obviamente, desvia essa energia da produção, isso é péssimo. Por isso é importante que, em se tratando de animais de produção, evitar ao máximo os agentes estressores crônicos, para evitar as perdas significativas de produtividade. Durante a resposta então, né, de adaptação, ativa o eixo hipotálamo-hipófise. A partir daí se pode perceber, ou é uma consequência, aumento de volume das glândulas suprarrenais, em função, né, da necessidade de secretar maior volume de hormônios suprarrenais. Pode-se perceber com o passar do tempo, né,
Claro que isso não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas com o passar do tempo, atrofia do baço, leucocitose, aumento do número de leucócitos circulantes, e atrofia das estruturas linfáticas. Isso pode ser consequências da ativação crônica de longo prazo do eixo hipotálamo-hipófise. O aumento na atividade do sistema simpático, que é a via de regulação, né, nervosa das respostas ao estresse, induz a liberação dos glicocorticoides, especialmente cortisol, e isso promove aumento da atividade cerebral, excitação da atividade cerebral. E também o simpático induz liberação das catecolaminas, que vai permitir um maior aporte de glicose às células em geral, embora essa glicose, né, diminua a captação pela célula. É aportado, mas de certa forma é inibida a sua utilização. Os glicocorticoides regulam também as catecolaminas, né, no que diz respeito à utilização e à necessidade de glicose pelas células. Se o estresse continua por muito tempo, os glicocorticoides podem inibir também crescimento somático e ósseo. Então, em animais, durante a fase de crescimento, é ruim, é péssimo o estresse crônico, né? Quando os agentes estressores crônicos são permanentes durante a fase de crescimento, isso pode comprometer seriamente o crescimento desse indivíduo. E com o passar do tempo, inclusive, a resposta pode diminuir de intensidade. A gente cai naquele comentário feito anteriormente da desistência aprendida, né? Quando o organismo não consegue mais se adaptar ou perde a capacidade de adaptação a esses agentes estressores crônicos. O estresse crônico, assim, né, que se repete, pode também desenvolver uma reação. O indivíduo pode desenvolver reação frente à expectativa ou à simples perspectiva de estar na presença do estímulo. É a diferença do medo e da ansiedade, né? É o caso, né, a historinha da cobra em casa. Quer dizer, se a gente todos os dias chegar em casa e tiver uma cobra, né, um dia a cobra está na porta de casa, outro dia a cobra está no banheiro, outro dia a cobra está no quarto, enfim. De cada vez a gente vai desenvolvendo reações de luta ou fuga, né? Reação de alarme, chega e encontra a cobra, aí é medo. Isso é medo, né? E gera uma reação à presença desse animal. Agora, daí um pouco pode chegar um momento que, pelo simples fato de sabermos que estamos indo para casa, já começamos a pensar, onde é que será que está o raio da cobra? E a gente já começa a entrar num estado de alarme. Isso é ansiedade. É diferente, né? Então, e os animais podem desenvolver respostas muito similares. Se o animal sofre o estresse cada vez que ele é manuseado ou que ele é submetido a um determinado ambiente, vai chegar um determinado momento que a simples perspectiva dele ir para aquele ambiente já gera o estresse. Né? Por exemplo, se nós formos trabalhar com, vamos imaginar, bovinos, né? Levar os animais a um centro de manejo. Se cada vez que os animais são conduzidos ao centro de manejo são maltratados, sentem algum tipo de dor, de maltrato, de sons adversos, enfim, isso acontece uma vez, duas vezes, três vezes, vai chegar um momento que os animais vão simplesmente se recusar a ir ao centro de manejo, pela ansiedade, né? Isso é, ansiedade é uma consequência que pode aparecer nos organismos em função do estresse. A energia que é dirigida para as reações de adaptação do organismo ela é limitada, obviamente, né? O organismo não tem reservas energéticas ilimitadas, então pode chegar um momento que essa energia vai diminuir. Se o estresse continuar, mesmo com a diminuição das reservas energéticas, se o estresse continuar, se o fator estressante continuar, o indivíduo pode então entrar na terceira fase, que é o estado de esgotamento. O estado de esgotamento é uma queda acentuada da capacidade adaptativa, o indivíduo perde a capacidade de se adaptar e isso pode, inclusive, levar ao óbito, levar à morte desse organismo. A ação do sistema nervoso autônomo, especialmente simpático, se torna prejudicial. Ela é catabólica por excelência nessas situações, né, de exaustão, fica, além de catabólica, altamente prejudicial ao organismo como um todo.
O indivíduo entra num processo de exaustão física e emocional, são aqueles animais que emocionalmente se percebe que não reagem mais. Os mecanismos de adaptação falham, né, começa a falhar, as reservas de energia se esgotam e, como já citado, pode ser grave, isso pode levar à morte do animal. Para concluir, o estresse, primeira conclusão importante que não se pode esquecer, estresse é uma reação fisiológica normal. Tá? Primeira coisa, é uma reação fisiológica normal. Não se pode pensar que o estresse é algo ruim sempre, o estresse é algo a ser evitado sempre, o estresse é algo que não deveria existir. Não, ao contrário, o estresse é normal, é uma reação fisiológica normal. O estresse é indispensável para a adaptação do organismo ao ambiente. Se o organismo não se estressar, não se adapta àquele ambiente. Tá? Isso é fundamental para garantir a perpetuação das espécies. E quando se fala em exploração animal, a única coisa que nós precisamos ter em mente é que precisamos de bom senso. Né? É praticamente impossível impor algum manejo, fazer alguma manipulação de um animal, de uma determinada espécie animal, sem induzir estresse. Isso é praticamente impossível. Por mais adaptado, mais domesticado, por mais manejado que seja esse animal, invariavelmente um determinado grau de estresse se impõe ou se induz nesse animal quando se maneja. E o que nos resta é termos bom senso para impor manejos ou manipulações o menos aversivo possíveis, né? Para que induza um nível de estresse mínimo possível para que esse animal possa, mesmo que se estressando, se adaptar em seguida, né? E viver ou sobreviver dentro daquela condição de estresse. Era isso que tínhamos no momento. Muito obrigado pela atenção.